O modelo de Bertrand surge por oposição ao modelo de Cournot e tem como diferença fundamental o facto de a variável de decisão ser o preço e não a quantidade. As empresas, portanto, fixam o preço do bem que vendem de forma simultânea e independente e satisfazem a procura que surgir àquele preço. Uma vez que as empresas vendem produtos que se assumem homogéneos, não há nenhuma razão para um consumidor adquirir o bem a uma empresa que fixa um preço superior ao que é fixado por outra empresa. Portanto, apenas a empresa que fixa o preço mais baixo conseguirá vender o seu produto. Podemos pensar num caso relativamente simples em que temos apenas duas empresas que têm o mesmo custo marginal e não têm custos fixos. Se as empresas fixarem preços diferentes, apenas a empresa que fixa o preço mais baixo vai conseguir vender. Imaginemos que esse preço é superior ao custo marginal. Se não fosse superior ao custo marginal, a empresa não teria lucro, não é? Estando a empresa a vender uma quantidade positiva por um preço que é superior ao custo marginal, ela vai ter um lucro. Pequeno ou grande, vai ter um lucro. A empresa que fixa o preço mais elevado não tem lucro, porque não consegue vender qualquer quantidade do seu produto. Esta situação nunca poderia ser um equilíbrio de Nash do modelo de Bertrand. A empresa que está a fixar o preço mais elevado poderia fixar um preço que é muito ligeiramente inferior ao preço fixado pela outra empresa. Em resultado disso, conseguirá atrair todos os consumidores e assim ter algum lucro. Portanto, nunca vamos poder ter um equilíbrio do modelo de Bertrand em que uma empresa tem um preço mais baixo do que outra e esse preço é inferior ao seu custo marginal. E poderá uma situação em que as empresas fixam preços iguais e esse preço é superior ao custo marginal ser um equilíbrio de Nash do modelo de Bertrand? Isto é, um equilíbrio de Bertrand? Não, não pode ser um equilíbrio de Bertrand. Uma empresa terá incentivo a descer infinitesimalmente o seu preço e assim atrair todos os clientes da sua rival. A sua quantidade vendida vai passar a ser aproximadamente o dobro e o preço de venda vai ser aproximadamente o mesmo. Ela vai fazer uma descida apenas infinitesimal do preço. E, portanto, se as empresas tinham lucro anteriormente, essa empresa que se desvia descendo o seu preço infinitesimalmente vai aproximadamente passar a ter o dobro do lucro. Portanto, vai aumentar os seus lucros, de maneira que a situação considerada não é um equilíbrio do modelo de Bertrand. Podemos então concluir que não é possível a uma empresa ter lucro em equilíbrio de Bertrand. Para ter lucro, é preciso fixar o preço mais baixo, estritamente mais baixo do que a rival ou em igualdade com a rival. E é preciso que esse preço seja superior ao custo marginal. Só há assim as duas hipóteses que consideramos anteriormente e que verificamos que não poderiam ser um equilíbrio de Bertrand. Concluímos que as empresas têm lucro zero em equilíbrio de Bertrand, porque
que não podem ter lucros positivos e também seria absurdo elas terem lucros negativos, uma vez que é fácil garantir um lucro zero simplesmente não produzindo. E como é esse equilíbrio de Bertrand em que as empresas têm lucro zero? O equilíbrio de Bertrand é uma situação em que ambas as empresas fixam um preço igual ao custo marginal e, portanto, não têm qualquer lucro. A situação em que ambas as empresas fixam um preço igual ao custo marginal e têm lucro zero é um equilíbrio de Bertrand porque nenhuma empresa tem interesse em desviar-se. Uma empresa não tem incentivo para subir o seu preço porque, se o subir, não vende qualquer quantidade e, portanto, o seu lucro continua a ser zero. Uma empresa não tem interesse em descer o seu preço, uma vez que passaria a vender a um preço inferior ao custo marginal e, portanto, teria prejuízo. Concluímos assim que não há incentivos para o desvio, o que significa que estamos numa situação de equilíbrio tenaz do modelo de Bertrand. O facto de as empresas terem lucro zero em equilíbrio no modelo de Bertrand é um resultado que entra em conflito com a nossa intuição, com aquilo que esperamos, e por isso ficou conhecido como o paradoxo de Bertrand. Reparem nas implicações deste resultado. Em termos de política de concorrência, nós, se acreditarmos no modelo de Bertrand, se acreditarmos que este modelo é uma boa descrição da realidade económica de uma determinada indústria, estaremos confortáveis com uma situação em que existem apenas duas empresas no mercado, porque as duas empresas vão interagir de uma forma que é essencialmente equivalente à da concorrência perfeita. Portanto, bastam duas empresas para que tenhamos um nível adequado de concorrência nesse mercado, nessa indústria.